Olá, pessoas! Esse é mais um vídeo meu aqui na internet. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todas, todes e todos muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos. Hoje eu não estou só, depois de um tempão sem trazer alguma pessoa aqui bacana para bater um papo com a gente. Eu convidei ele mesmo, o Pirula, para bater um papo comigo sobre o trabalho dele aqui na internet, que completou esse ano 10 anos de jornada no YouTube. Seja bem-vindo, Pirula. Como é que vai? Eu estou muito bem, né? Eu sou eu mesmo também, dono e proprietário do canal do Pirula, né? Modestíssimo espaço que está aí, né? 10 anos de batalha, e fiquei muito feliz com o convite da Jana. Para mim, um convite muito especial, é uma honra estar aqui nesse modestíssimo canal. Gente, eu convidei o Pirula, porque, como eu disse, ele está completando 10 anos de canal. E se você me acompanha aqui há algum tempo, você já deve ter observado que em alguns momentos por aí as pessoas podem me chamar de divulgadora científica da linguística. E eu sempre tive uma questão com isso. Mas será que eu sou mesmo? Então, vem pessoas e me dizem que acompanham o meu trabalho, que por isso decidiram fazer um mestrado, uma graduação, uma pós em linguística, porque se interessam pelas questões que eu trago aqui. Mas isso foi sempre algo que, sei lá, me despertou, não sei. Eu sempre tive dúvidas se o trabalho que eu fazia aqui era ou não era, no final das contas, a tal da divulgação científica. Mais recentemente é que eu fui entender que, bom, sim, é um trabalho de divulgação, sim, desse conhecimento, dessa área. E eu decidi aproveitar, então, os 6 anos do canal, que eu completo em dezembro, para trazer algumas pessoas para bater um papo com a gente, para falar sobre as jornadas delas nos seus trabalhos de divulgação e popularização da ciência. E eu começo essa jornada, então, ouvindo um pouco do Pirula. E acho que eu vou começar perguntando, talvez algo que você tenha respondido algumas vezes ao longo desses anos, mas vou pedir aí para que você diga para a gente um pouco como que é o seu começo no YouTube, você é lá dos... eu vou usar a piadinha, né? Os dinossauros do YouTube. Tá aqui há algum tempo, então eu vou pedir para você se apresentar para quem está aqui acompanhando a gente e falar um pouco do início da sua jornada na internet. Eu tenho refletido muito sobre o início da minha jornada na internet, porque eu acho que eu participei de um momento de ebulição muito grande aí. Foi lá pelo ano de 2000 entre 2009 e 2011, né? Eu comecei a gravar vídeos de fato em 2011. Eu já tinha feito um ensaio em 2009 que ficou uma porcaria e desisti. E aí em 2011 é que eu realmente peguei para fazer mesmo, né? Um tio meu tinha me dado uma câmera de presente, e uma câmera Cybershot pequenininha. Eu falei, eu acho que agora eu consigo, né? Baixei um programa para editar vídeo e falei, vou fazer isso daí, vamos ver o que dá. Né, porque eu tinha visto outros vídeos, né, que eu falei assim, é legal, dá para fazer uma coisa dessas, e eu acho que eu consigo fazer algo dentro daquilo que eu sei, o que eu acho que é mais relevante de ser falado. E se não der certo, não deu. Eu sou formado em biologia, né, para quem não conhece, formado em biologia, tenho minha pós-graduação em paleontologia, né, trabalhei com crocodilos fósseis, né, um pouquinho com dinossauro também, e aí eu comecei a gravar vídeos sobre ateísmo. Esses foram os primeiros vídeos que eu gravei, um pouquinho sobre pensamento cético também, né? Aquela coisa assim, porque a gente estava no auge do movimento neo-ateu, né? Então, Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens, né? O Dennett e tal, os 4 cavaleiros do ateísmo. Então, eu estava muito empolgado com aquilo, porque eu já me considero ateu sei lá, desde a adolescência. E aí, quando isso aconteceu, para mim foi um frenesi muito grande. Eu falei, putz, finalmente eu posso falar isso para as pessoas, né? Porque a internet me permite juntar uma minoria que geralmente você pode, se você é ateu, você pode viver a vida inteira sem conhecer outro ateu. A gente está falando de 3% da população brasileira, sendo muito, muito, muito otimista. Na verdade, eu diria que é 1%. E olhe lá. Porque o pessoal, geralmente, quando vai fazer pesquisa sobre ateísmo, eles incluem pessoas não religiosas também. E aí, pessoas não religiosas, assim, com quase toda certeza não são ateias também, né? Porque às vezes a pessoa acredita em Deus, mas não tem nenhuma denominação. E eu tinha conhecido muito poucos ateus na minha vida, e aí eu falei assim, que legal, posso falar sobre isso na internet. E o começo era muito anárquico, né? A gente entrou assim na internet, os assuntos eles iam surgindo toda semana, e aí como eram poucos canais, o pessoal cobrava que você falasse sobre tal assunto. Fala sobre isso, fala sobre aquilo, fala isso, fala aquilo. Até que no final de 2011, né, surgiu o assunto da construção da usina de Belo Monte. Que foi uma polêmica muito grande, porque teve aquele projeto Uma Gota d'Água, que foram vários artistas que gravaram, né, como se fosse uma propaganda, assim, para
contra a construção da usina. Aí teve um grupo de estudantes de engenharia que gravaram falando que não, aquilo lá tudo era uma falácia, e aí a Veja endossou, né, fez uma propaganda desse grupo aí de engenheiros, não sei o quê. Aí teve outros que também fizeram campanha, tal, não sei o quê, e aí todo mundo cobrava uma posição de todo mundo. E naquela época, né, eu trabalhava no Museu da USP e eu tinha, né, um monte de conhecidos meus, de amigos meus, que trabalharam diretamente nas consultorias ambientais envolvendo Belo Monte. E todos eles em uníssono afirmavam: aquilo é um crime ambiental do qual vamos nos arrepender amargamente para o resto da vida. Todo mundo afirmava aquilo. Né? Até os professores, por exemplo, você pode falar a questão que, eventualmente, né, essa questão desenvolvimentista, por mais que tenha sido encabeçada na época pelo PT, é um tipo de visão muito mais popular na direita do que na esquerda. O pessoal geralmente vinculado à direita estava muito feliz, né? Inclusive, eu já conversei com pessoas absurdamente reacionárias que falam que a única coisa boa do governo Lula, do governo do PT, foi ter construído Belo Monte. Então, quer dizer, pra você ter uma noção. E mesmo os professores que eu conhecia, que eram mais, digamos assim, mais reaça, concordaram que essa usina era um crime ambiental, né? Ou seja, quem estava por dentro da questão ambiental sabia que aquilo ali era um erro que agora está se mostrando, né? Puxa vida, os cientistas estavam falando que era errado, que coisa, né? Quem diria, não? Como que a gente ia adivinhar? E aí, naquela época, eu fiz um vídeo um pouquinho mais técnico. Hoje, eu mudaria 90% daquele vídeo no que diz respeito ao jeito de falar, a maneira de falar, o tipo de abordagem, né? Eu mudaria. Mas naquela época era inédito e eu fui compartilhado pelo Jovem Nerd, que era um canal que já está aí há 15 anos, né? Então, mais até. Então, quer dizer, eles são muito mais antigos aí, né? Falaram, tem um professor de biologia que está explicando de um jeito um pouquinho mais cheio de informação do que essa galera que está só jogando opinião aleatória sem ter um mínimo de conhecimento do que está acontecendo. E aí esse vídeo acabou me dando ali um pouquinho de massinha de modelar no que diz respeito a inscritos, né? Eu ganhei ali 2.000 inscritos, 3.000 inscritos, que para mim era um absurdo, né? Eu falei, nossa, é muita gente. Então eu falei, eu vou ver o que eu consigo trabalhar com isso. E aí eu comecei falando todas essas questões ambientais. Aí todo mundo me cobrava para continuar falando de questões ambientais e eu fiz vários vídeos sobre isso, né? E aí eu acabei engatando também na divulgação científica. Não parei de falar de ateísmo, né? Continuo falando, ainda que muita Era gente... isso que eu ia te falar. E o ateísmo ficou onde? Porque eu já vi vídeo seu comentando a questão do ateísmo, mas quando a gente olha para o seu canal hoje, ele tem muito, muito mais dessas outras coisas todas, que tem a ver mais diretamente, digamos assim, com a questão da divulgação científica, do que o ateísmo, né? Sim, eu não quero abandonar o ateísmo por uma questão de, como se fala, de princípios, porque eu acho que é importante falar sobre isso, por três razões, eu diria, né? Uma que é porque várias pessoas falaram, você está sujando o seu canal falando de ateísmo porque você poderia estar ganhando mais patrocínios, poderia estar ganhando mais visualizações se você se ativesse a falar apenas de ciência. E aí é exatamente isso que eu não quero. Por exemplo, eu quero causar como se fala, questionamentos nas pessoas. Então eu preciso continuar falando sobre isso até para honrar o meu passado. Duas, isso daí é uma coisa que hoje, com o endosso lá do André Mendonça, hoje eu pensei nisso. Quando eu abria os portais para ler sobre as notícias e eu vi o negócio do André Mendonça, eu falei, gente, eu sinto um chamado, de que mais do que nunca eu preciso voltar a falar de ateísmo. Isso está se mostrando extremamente necessário. Aí tem o terceiro motivo também. O movimento de renascimento ateu, digamos assim, que eles falaram que eram os neo-ateus, que começou em 2007, e ele se espalhou, ficou difuso, né, a partir de 2014, mais ou menos ali. O movimento neo-ateu, de uma maneira muito curiosa, foi o substrato ali, foi o meio de cultura para o crescimento do movimento reacionário religioso. Foi muito interessante isso, inclusive com participação ativa de vários personagens relevantes dessa questão do ateísmo, né? O pessoal costuma citar o Sam Harris, né? Então isso acabou deixando que o movimento ateu ficasse com uma mácula de também um bando de reaça que, enfim, são cientificistas, mas de um jeito... Bom, enfim, eu não vejo nenhum crime na pessoa ser conservadora, né?
mas eu vejo um problema na pessoa ser reacionária. Um problema bem grave, né? Eu estou longe de ser conservador, sempre fui longe, sempre falei isso abertamente, né? Então, muita gente que depois, que eram meus seguidores, que viraram conservadores, ficaram putos comigo, eu falei, meu amigo, você está ficando puto com alguma coisa que nunca existiu, você criou na tua cabeça. Desde o primeiro vídeo do meu canal, eu falo que eu não sou conservador, então sinto muito, né? Você está imaginando coisa de onde não tem. Então, eu acho que esse é um terceiro ponto também, de porque eu quero voltar a falar de ateísmo mais frequentemente, por mais que isso me prejudique, eu sei disso. Que é porque eu sinto que é um débito com a sociedade, né, por tudo isso que acabou gerando, né, eu até contribuí um pouquinho com isso, né, dando um pouco de palco pro Olavo, né, quando ele falava aquelas merdas anticientíficas, mas isso acabou fazendo com que, como o movimento ateu foi o celeiro de reaça, e que acabou combinando com o Bolsonaro, e isso é uma linha reta, assim, você vê, assim, pelo menos eu que estava inserido ali, você vê uma linha direta, né, dá para ver a escala evolutiva, tem todos os caracteres intermediários ali, né, evolutivos para chegar lá. Acho que precisa ser colocado isso e questionamentos com relação à religião, mais pé no chão, mais em frente ao que está acontecendo agora, né, a nova realidade que se desenhou. Acho interessante a marca dos 10 anos, né? Enfim, 2021 não foi o ano que eu fui falar de ateísmo, porque eu estou com esses meus projetos aí. 2022 eu volto aí a voltar com alguns questionamentos e tentar, sei lá, ver o que dá para fazer. Eu posso aproveitar um gancho de uma coisa que você falou? Você trouxe vários elementos e um deles me chamou a atenção, dentre vários, que é a questão do palco pro Olavo, né? E aí eu fico pensando nas estratégias de produção de conteúdo, né? Do que é existir na internet, né? A gente não produz conteúdo na internet esperando que ninguém nos ouça, né? A gente está produzindo conteúdo com a ideia de que aquilo que a gente produz alcance mais e mais pessoas. E com isso, é uma estratégia de muitos de nós trazer esses elementos do cotidiano de forma mais ou menos sensacionalista, e aqui a gente pode pensar o que é sensacionalista, mas enfim, isso é papo para uma outra conversa, mas de pegar o que são esses temas do cotidiano, entender o que está acontecendo no cotidiano. Eu estava vendo uma live sua, acho que foi do ano passado, não sei, que você estava falando justamente disso, para fazer a produção de conteúdo. Quando a gente pensa no que temos hoje, Olavo, essas dinâmicas de uma política da extrema-direita e essa presença nas redes sociais e a importância do impulsionamento das redes sociais para essas figuras, o que você pensa para você em termos de estratégia de existência nas redes, né? De fazer um conteúdo que você acha interessante e que possa alcançar mais gente, mas que ao mesmo tempo você possa hoje, com a experiência que você tem, eu não sei se você pensa assim, acho que essa é a questão, e não dar palco para figuras, não vou dizer problemáticas, grotescas, eu não sei nem qual é a palavra que usa aqui, Virula, mas enfim, no sentido de perguntar. O Olavo é uma pessoa muito peculiar, né? Eu tenho contato, digamos assim, com o Olavo desde muito antes do YouTube, né? Na época do Orkut, que tinha a comunidade lá, Olavo de Carvalho nos odeia, que ele bloqueava todo mundo e saía xingando. E eu fui um dos alvos de xingamento dele com muita frequência. Confesso que eu sempre dei muita risada dos pitis do Olavo, porque ele realmente como humorista, ele tem muito talento, né? Infelizmente, resolveram levar o humorista a sério. Eu fiz uma resposta ao Olavo com relação ao lance lá dos fetos abortados na Pepsi e tal, não sei o quê, né? Que praticamente ele estava falando que você bebia feto de canudinho, né? E eu fiz uma correção biológica com relação ao Olavo, né? Fui um pouco sarcástico, digamos, com ele, mas porque já o conhecia de outros carnavais, e isso gerou, obviamente, minutos e minutos, durante semanas e semanas, de xingamentos e apelidos e coisas assim, né? Aí eu falei assim, legal, isso é uma coisa meio que inofensiva, tal. O Olavo sempre foi aquela pessoa restrita no mundinho dele, não vai convencer muita gente. Aí eu comecei a perceber de umas 2 ou 3 pessoas que passaram a seguir o Olavo por causa do meu vídeo. Eram pessoas que nunca tinham prestado atenção no Olavo, passaram a segui-lo. Mesmo que hoje várias pessoas digam o contrário, né? Digam assim, não, eu tava para cair nos feitiços dele, depois do vídeo que você fez eu saí. Seja como for, o que acendeu o meu sinal amarelo, né, depois de um tempo, foi... Eu falei do Olavo em 2012.
E aí eu percebi que eu estava dando palco para ele. Aí eu parei de falar do Olavo, parei até de citar o nome dele nos vídeos, pelo menos até determinado ponto. Né? E aí eu comecei a acompanhar o que estava acontecendo. E ele continuava sendo aquela criatura obscura que zanzava na internet e que gerava de vez em quando um meme cômico ou outro para um grupo de pessoas muito nichada ali que estava querendo falar sobre esses assuntos e que ele respondia. Mas eu comecei a perceber que algumas pessoas com um grau de relevância estavam começando a segui-lo. E aí, quando isso aconteceu, eu comecei a ficar com medo. E aí eu comecei a falar para as pessoas diziam que eu estava paranoico, que eu estava louco, que eu estava, tipo assim, ninguém liga para esse velho, é um velho fumeta que mora lá na Virgínia, ninguém liga para ele. Falei, liga. E o problema é quem está ligando, não quantas pessoas estão ligando, mas quem está ligando. E aí o que acontece? Aí começou com o Lobão. O Lobão foi um dos primeiros alunos com destaque. Aí depois o Roger, tal, não sei o quê, até que chegou no Danilo Gentili. Aí quando chegou no Danilo Gentili, aí eu falei, esse cara é grande. E esse cara, ao contrário do Lobão, ele está num ascendente de relevância. E aí eu comecei a ficar preocupado. Aí foi uma questão de tempo. E o que eu entendo hoje, com relação a dar palco ou não para qualquer criatura que apareça, depende da relevância. Eu parei de dar palco pro Olavo até quando ficou impossível. Quando ele cresceu o suficiente, eu falei, agora, a partir de agora, não dar palco para ele é ser omisso. A mesma coisa que eu fiz com relação às eleições de 2018. Né? Eu antes tinha me omitido com relação à questão política partidária, ainda que eu tenha feito um vídeo comentando meu medo com relação ao crescimento do antipetismo, que eu estava achando que estava passando todos os limites, justamente por causa do Olavo. Né? E eu ainda estava nessa de não querer dar palco pro Olavo, mas eu falei, gente, cuidado com quem fica nesse antipetismo. Tanto é que foi aquela coisa, né? A questão de ser omisso ou não, né? Então foi aí que em 2018 não teve como, eu tive que me posicionar, porque eu falei, gente, vocês estão escolhendo entre votar numa pessoa que talvez não seja ideal, mas é um ser humano, e votar numa aberração, né? Tipo, não há comparação, né? Pô, vocês estão fazendo uma coisa que não existe, né? Hoje, como as coisas estão mais polarizadas, às vezes talvez seja mais interessante você atacar certas ideias e não certas pessoas. Quem for procurar sobre a ideia vai acabar se encontrando o conteúdo, né? Eu posso dar como exemplo hoje, por exemplo, a Bibi Bailas, que está atacando muito desses conhecimentos aí de, sei lá, medicinais e coisas assim desse tipo que são perigosos, né? Ela encampou aí uma campanha até com um projeto de lei e tal, não sei o quê, contra a constelação familiar, que muita gente achou que era uma coisa tranquila, né? Que poderia ajudar as pessoas, e ela descortinou isso daí, mostrando que, na verdade, é uma coisa extremamente abusiva, especialmente para mulheres. Ela evitou falar nomes de pessoas que são consteladores famosos, tal, não sei o quê, para se ater apenas à ideia de constelação familiar. Mas é interessante isso que você fala, porque eu observo que, às vezes, entre as pessoas que me acompanham e com quem converso, em alguns momentos que dizem assim, você não devia estar falando de fulano. Eu faço uma série de análises sobre os pronunciamentos do Bolsonaro, né? Meu interesse, inclusive, de pesquisa, enfim. Então, acaba que os meus vídeos são ensaios primeiros de outras coisas que eu, porventura, vá desenvolver escrevendo, em outros artigos, coisas que eu estou lendo e tal. Isso é muito legal. Obrigada. E tem pessoas que, às vezes, vêm me dizer, né? Mas então você não devia estar ficando dando palco para ele. E eu sempre gosto de falar, gente, não sou eu quem dou palco pro Bolsonaro. O Bolsonaro não é, assim, alguém que está começando na internet, gritando para ver se alguém ouve. Ele é o presidente desse país, assim. Não há como ignorá-lo, né? Há maneiras diferentes de se fazer. Então, por exemplo, quando um jornal... Agora eu vou dar um exemplo hipotético, não vou mais falar do Bolsonaro, porque eu não vou ter a palavra dele certa, então, para evitar também qualquer problema jurídico. Mas, sei lá, se alguma figura política qualquer vai lá e diz assim, vacina faz mal para a saúde, sei lá. E aí um jornal vem e escreve assim, fulano afirma que vacina faz mal à saúde, ou então coloca entre aspas, vacina faz mal à saúde, vírgula, disse fulano. Veja, essa estratégia comunicativa, ela não é muito prudente, porque você já sabe que a vacina não faz mal à saúde. Quando você simplesmente coloca entre aspas essa fala e faz disso a manchete, o que você está fazendo é só divulgar na manchete a fala dessa figura, sem fazer a crítica devida, que já deveria estar na manchete, porque, bom, muita gente não lê mais a notícia inteira, lê só a manchete. A maior parte das pessoas, né? É isso. Então, há outras formas de fazer o apontamento sobre isso que foi dito, já que você vai reportar o que foi dito? Sim, claro, há outras formas de fazer isso. Mas isso não significa que você não vai falar sobre elementos que são cruciais.
Então, eu gostei quando você traz essa questão da relevância, porque eu acho que é importante até para quem está nos assistindo, porque tem a ver também com o posicionamento das pessoas na internet. O que elas fazem, né? Eu recebo muito no privado, Jana, olha que absurdo isso aqui. Aí, quando eu entro, é um vídeo de uma pessoa que tem, sei lá, 2.000 seguidores e que está falando um grande absurdo. E que se eu propago isso, eu vou gerar indignação em um monte de gente, mas um monte de gente vai ficar curiosa, querendo Exato. ir lá conhecer. E é nisso, é claro, não é uma coisa que depende da gente individualmente, porque a gente está falando de arquitetura das redes sociais e de como ela opera a partir dos nossos afetos, a dinâmica do compartilha logo porque foi a emoção que você teve no momento de raiva, de ódio, seja lá o que for. Então, isso é uma outra história, a gente não resolve isso individualmente, mas eu acho que tem um processo de letramento digital mesmo, de entender que, bom, essa figura que está ali falando quase sozinha, porque no universo da internet 2.000 seguidores não é tanta coisa. E diga, se você tem 2.000 seguidores, eu não estou dizendo isso para ofender você. E nem para desestimular. Tem muita gente boa que tem 2.000 seguidores e está muito feliz. Claro. Não é para desestimular. Mas sejamos honestos, tudo depende do tamanho de quem vai criticar também, né? Exato, você com quase 100.000 seguidores vai criticar alguém de 2.000 que está falando uma groselha. Ficar lá falando, reverberando a fala do outro. Veja, eu inevitavelmente estou dando palco, que é diferente, por exemplo, de eu fazer uma análise crítica do que o Bolsonaro está falando para o país inteiro, para o mundo, enfim, é uma outra história. Então, eu acho isso interessante porque ajuda também as pessoas um pouco a calibrar, né? O que eu faço com isso? Porque muitas coisas são indignantes, muitas coisas nos incomodam, e nas redes sociais isso aparece mais e mais. Mas muita gente já faz, inclusive, para isso, para ser visto. Virou um negócio também, né, para muita gente. Sim, enfim. Agora eu posso falar também sobre esses 10 anos do que eu vi, né? E aí queimando um pouco a largada de uma pergunta que eu sei que você vai fazer aí, que você já tinha me dado spoiler. A gente tem que lembrar uma coisa. Né? As redes sociais são empresas muito grandes, que querem dinheiro. E elas querem dinheiro vendendo coisas que elas podem oferecer. O que o YouTube oferece? Ele oferece tempo, oferece view. É isso que ele oferece. Ele faz com que o anunciante, por exemplo, ganhe tempo que a pessoa vai gastar assistindo o anunciante. Nem que seja aqueles 5 segundos no começo do vídeo. 1 milhão de views vezes 5 segundos, dá aí um tempão. Isso. Então, o YouTube quer manter você na plataforma. Tá? E no começo, lá por 2012, 2013, né, foi quando o YouTube veio para o Brasil, no sentido de que não a plataforma veio para o Brasil, mas a empresa veio para o Brasil. Para nós, youtubers, foi muito bom. Você passou a ter um elemento ali com funcionários brasileiros, né, pessoas contratadas que você podia encontrar, né, ou poderia entrar em contato, que eram muito melhores. E, nesse mesmo tempo, começou a guerra entre a Google e o Zuckerberg. Né, que foi com o Facebook, que depois comprou o WhatsApp, que depois comprou o Instagram, foi aquilo. E a Google nunca foi boa em redes sociais, no sentido de uma rede social mesmo, de amiguinhos, tal. Ela tentou de tudo quanto é jeito. Comprou o Orkut morreu. Aí a Google tentou o Google Plus, não deu certo. Mesmo? Lembra? Que você tinha que se vincular à conta do Google Plus e tal, não sei o quê. Enfim, aí em determinado momento a Google percebeu que ela não era boa em redes sociais, não pegava, mas, em compensação, ninguém tinha conseguido criar um mecanismo de assistir vídeos que fosse tão bom quanto o YouTube. Mas quando começou esse embate entre os dois, você começou a ter mudanças no algoritmo do YouTube para motivar cada vez mais você a ficar na plataforma e a penalizar cada vez mais quem saía da plataforma para ir para o Facebook. E o que acontece? Desde que o mundo é mundo, né, no YouTube, em qualquer outra rede, o menorzinho fala mal do maiorzinho para conseguir a atenção do maiorzinho, né? Então, tipo, você sempre teve isso. Quem começou a se destacar na internet, com o trio Parada Dura, né, que era o PC Siqueira, Cauê Moura e Felipe Neto, quem começou a se destacar na internet se destacou falando mal do outro. E teve várias pessoas que falaram mal deles, mas que morreram ali. Não teve nada que crescesse. Por quê? Porque eles precisavam dar atenção. Você tinha que encher o saco do Cauê até ser respondido. Eu recebi muitos views do Cauê num vídeo que eu fiz resposta a ele, e ele foi, assistiu e respondeu. E era uma época em que um comentário da pessoa te dava 10 mil inscritos. Nossa! Era assim, o comentário da pessoa, um joinha, era o que a gente brincava de joinha mágico.
uma pessoa que fosse um youtuber muito grande, que dava um joinha no seu vídeo, poderia ser a diferença entre você começar uma carreira ou não. Imagine. E aí o que acontece? Quando o Cauê Moura me compartilhou em 2013, e ele me compartilhou 2 vezes com o mesmo vídeo, e depois nós viramos amigos e tudo mais, quando isso aconteceu, mudou os rumos do meu canal. Não os rumos do que eu falava, mas mudou os rumos do crescimento do meu canal. E várias pessoas que estão no meu canal desde essa época vieram frutos do Cauê. Quando você percebe esse tipo de realidade, você vê que sempre foi assim. Com a diferença de que era o caminho de cima para baixo. Quem já era grande tinha que dar atenção para o pequeno, senão o pequeno não crescia de jeito nenhum. Quando o YouTube e o Facebook começaram a treta mais violenta, aí o contrário passou a valer, porque ele percebeu o YouTube no algoritmo cru, né, sem moral, amoral, o algoritmo amoral, sem preocupações com consequências, ele percebeu que se você linkasse o vídeo de alguém falando mal do canal grande, todo mundo ia querer ver o que outra pessoa estava falando mal. E isso gerava mais engajamento, mais view e tirava view do Facebook. E mais gente na plataforma por mais tempo, curiosa com tudo que estava acontecendo. E vamos ser muito honestos que o Facebook, né, inclusive o Zuckerberg, ficaram famosos por serem completamente sem escrúpulo. Completamente sem escrúpulo, de nada. Tipo, coloca qualquer coisa aqui, e tá valendo, e milhões de views, não interessa, toma anúncio. Essa ausência de escrúpulos do Facebook também motivou uma ausência de escrúpulos no YouTube e tal, não sei o quê. São grandes empresas bilionárias, a gente tem que lembrar disso, né? Estão interessados em lucro. E quando você olha essa realidade dentro do YouTube, isso gerou uma maleficação, digamos assim, uma maleficização, não sei como pronuncia, do conteúdo. Ficou tóxico. Por quê? Porque várias pessoas completamente irrelevantes, completamente ignorantes, essas pessoas acabaram crescendo sem que os grandes produtores tivessem que fazer nada. E aí isso começou a crescer, a quantidade de pessoas falando atrocidades e coisas horríveis e um monte de ignorância, e defendeu o Olavo. Então, tudo isso foi gerando ali um movimento de crescimento para isso daí. Esse algoritmo, eles só se tocaram que estava ruim e mexeram nele quando já era tarde demais. Foi 2018. Que aí eles falaram, tá, ok, passou do limite. Na verdade, 2016 já acendeu todos os sinais por causa da eleição do Trump, teve toda aquela coisa lá, né? Que o Zuckerberg foi pro Senado e tal. Foi quando o Facebook começou a tentar fazer alguma coisa, falhou, e aí o Zuckerberg falou, quer saber, lavo minhas mãos, né? E aí, quando o YouTube mudou a política dos algoritmos, né? Porque, obviamente, a dinâmica de uma rede social como o Facebook é diferente da do YouTube, aí a coisa começou a caminhar de outra maneira. Tá? Melhorou? Melhorou. Não dá para dizer que não melhorou. Bom nunca vai ficar. Mas as consequências foram muito graves e eu falei isso uma vez, ia ser pior se fosse o Facebook. Mas, ao mesmo tempo que o YouTube resolveu tomar algumas atitudes, e foi legal, porque foi muito melhor que o Facebook, que resolveu lavar as mãos, né? Sim. O YouTube também foi too little too late, né? Se chegou à conclusão de que a coisa estava já no nível subsolo, quando a barca entornou, né? O caldo entornou e já não tinha mais muito o que ser feito. Então, cada um carregue sua culpa, cada um carregue seu saco de pedra nas costas como responsável aí pelo mundo que vivemos hoje, mas essa questão do algoritmo acaba se tornando relevante e necessária. Por isso, quando você vai falar mal de alguém, né, é o pequeno falando mal do grande. Sempre. Essa é a regra. Tá? Nunca seja o grande falando mal do pequeno. Nunca. Você só vai dar palco para o pequeno. E como agora o algoritmo já não está mais como era em 2015, a chance de você, ignorando o pequeno, não dar atenção para ele é muito maior. É muito grande. Se você falou, você está dando não só a audiência, como a relevância que a pessoa quer ter. Então, mantenha o seu silêncio. Eu sempre fui adepto dessa política. Ainda que durante 2015 até 2018 eu tenha sido adepto dessa política e isso tenha me prejudicado. Porque as pessoas ficavam me batendo, falando mal de mim e eu não reagia. E tem a ver com a jornada também de como ao longo Jornada do herói. Jornada do herói. Então, eu tenho o ressurgimento do herói depois, não sei o quê. O mestre que morre. De amadurecimento mesmo, né? Da produção de conteúdo, daquilo que para o momento
tem a ver. Eu estava vendo uma coisa, estava falando sobre o envelhecimento do youtuber e tal, né? Acho que tem a ver também com o processo de a fase que você está na plataforma, como é que você se entende naquele momento em que você está na plataforma e tal. Acho que isso tem um peso também, né? Nessa dinâmica da maneira como a gente vai existindo, digamos assim, na internet ao longo dos anos, né? E aí, nisso, me encaminho para o final com esse vídeo que já tem um pirula de duração. Gente, A gente pode basicamente ficar é isso. mais A um gente tempo. está Ó, aqui. eu ainda tenho mais, vai, 1 hora e pouco, assim, que eu ainda posso falar Mais com uma você. hora ainda para você. Depois eu preciso sair, mas por enquanto ainda posso. Não, eu queria ir me encaminhando para o final e te perguntando, assim, ver se você consegue juntar um pouco, que eu tinha te falado, né? A questão de pensar a carreira que você tem hoje, né? O que você faz dentro do YouTube, e já pensando um pouco no futuro, né? Você acabou de completar 10 anos de canal, fez um vídeo trazendo essa celebração, digamos assim, está fazendo essa série de vídeos agora sobre os dinossauros. Você estava me falando aqui agora sobre a questão do ateísmo, que você pensa que queria voltar a falar em 2022. Veja, eu trago com isso essa, entre aspas, essa mistura de coisas que você traz para o canal, mas isso não impede que você seja essa figura que é um divulgador científico, que é alguém que populariza um tipo de conhecimento dentro da plataforma, né? Então, como é que você vê os seus próximos passos, tantos anos depois no YouTube, e pensando no que é a sua carreira dentro e fora do YouTube? Eu tive uma vantagem, vai, digamos assim, com relação ao YouTube, quando eu comecei a fazer vídeos, que perto dos outros YouTubers, eu comecei velho. Né? O meu primeiro vídeo eu gravei com 30, e a maioria dos YouTubers, o primeiro vídeo gravou com 15, né? Sei lá, com 18. Então, eu, inclusive, ficava desesperado às vezes, porque eu via alguns YouTubers fazendo cagada, e eu falava, meu Deus, me passa o telefone desse cara. Eu preciso falar com essa pessoa. Tá fazendo merda, vai ferrar, entendeu? Eu fiz um vídeo uma vez, nesse caso, esse vídeo até que eu consegui uma pequena repercussão, pelo menos de reflexão. É aquilo também, foi um vídeo que não foi visto por muita gente, mas foi visto por quem importa. Né? Que eu tava falando que o pessoal tava perseguindo muito o Felipe Neto e o Lucas Neto por causa da banheira de Nutella, por causa da coisa. Eu falei, gente, tudo bem, você pode falar também que é o Gugu versus Faustão, que o negócio tá baixando o nível, tá, não sei o que, cada um com seus problemas, mas enquanto vocês estão preocupados falando do Lucas Neto, falando do Felipe Neto, o Olavo tá crescendo, o movimento antivacina está crescendo. Você pode não achar bonito, você pode não achar relevante, você pode achar que é um desperdício de comida, mas qual que é o grande problema para o Brasil você ter uma pessoa nadando no banheiro de Nutella, sendo que você está vendo pessoas anti-vacina, pessoas anti-aquecimento global, pessoas anti-ambientalistas, pessoas anti-direitos, sei lá, LGBT. Você está vendo todas as coisas crescendo e crescendo vertiginosamente, não era nem uma curva, não era nem uma ladeirinha assim, não, era um elevador, era um negócio em vertical. E vocês estão preocupados com a porcaria da banheira da Nutella, sabe? Aonde vocês estão? Onde vocês estão? Desde quando esse é um problema, sabe? Larga a mão. E eu queria pegar cada um desses youtubers falando isso e balançar pela orelha, sabe? Balançar pela orelha, assim, falar assim, o que vocês estão fazendo? Para com isso. Vocês estão perdendo tempo. Então, eu quero fazer uma ponderação sobre isso. Eu quero Porque na época da banheira de Nutella, minha vontade era voar pela tela da televisão. E o meu problema, eu vou dizer para você, é menos a banheira em si, porque, bom, enfim, a pessoa faz o conteúdo que bem entender, desde que não seja violenta com os outros, não infrinja direitos. Mas eu acho que talvez o que cause mais incômodo na questão da banheira de Nutella é justamente essa relação com os algoritmos. Não sei se é com os algoritmos, mas a pessoa que cresce muito fazendo isso. Entendeu? Tipo assim, tá lá a pessoa fazendo a crítica ao sujeito. Porque, veja, é isso. Tá lá fazendo a crítica ao cara que é anti-vacina. Tá lá fazendo a crítica ao cara que não sei o quê. E não cresce, não é visto. O cara tá mas lá a imitando crítica à porra banheira da de Coca. Nutella. Mas aí o cara tá lá fazendo teve barulho da mais Coca views. e ganha 1 milhão de visualizações. Milhões, Não, muitas milhões. mas se você for ver, Jana, a maior parte dos views que foram gerados por isso eram de pessoas falando mal do Lucas, mais do que o próprio vídeo do Lucas. Era essa que é a questão do engajamento. Isso. E a quantidade de canal. Porque ele já era muito grande. Mas ele era grande, mas não era monstruoso. E ele fazia essa coisa do desafio. Temos 1 milhão de likes, precisamos ter 5 milhões. Ele fazia essa coisa de desafio e ele batia todos os desafios. No ano de 2000, foi 17? Foi 17 isso, eu acho.
No ano de 2017, eu acho que ele ficou entre os 10 canais do mundo que mais cresceram. Então, mas isso é retroalimentar. Super! A minha preocupação, inclusive, quando eu falei isso daí, é que a quantidade de canais abomináveis, canais aterradores, que cresceram falando mal do Lucas Neto, porque aí é aquilo, você faz um vídeo falando mal do Lucas Neto, a pessoa vai lá e fala, é isso mesmo, esse daí tá acabando com a infância dos outros e tal. E aí você vai ver o resto do canal do cara, é um cavalo de Troia. Bom, o resto do canal da pessoa era só abominação, era uma coisa assim horrível. Era anti-ciência, anti-humanidade, era uma coisa assim horrível. E aluno do Olavo, porque sempre tá lá, né? O fantasma do Olavo, né? Como eu brinco, né? Fazendo analogia com o Senhor dos Anéis, que todo mal ruma para Mordor, né? Então, tipo, o Olavo é um buraco negro ali que suga, né? Tudo que tá por perto. Então, e é por isso que eu gosto sempre de falar do letramento digital, sabe? Porque é isso, esse cara, ele suga essas pessoas, ele traz essas pessoas pro seu canal, e porque fez a tal da crítica lá, sei lá, o Lucas Neto, ao da hora, né? Daquele momento, a gente tá falando do Lucas Neto ou do Felipe Neto aqui, porque eles são gigantescos. Mas se as pessoas não sabem, não sabem, mas se elas não fazem essa leitura daquilo que tem nos outros vídeos, é isso, a galera vai sendo dragada para um tipo de conteúdo que é realmente o fim dos tempos, é isso, é antivacina, anti-ciência, de tudo, né? E aí, já chegando à pergunta que você me fez, né? O que eu tinha falado com relação... O que me indigna, banheiro de Nutella. Exato, o que eu penso com relação à minha carreira é isso. Eu comecei um pouco mais velho, eu queria pegar os youtubers todos mais novos e balançar, e dar uns tapas e falar assim, olha o que vocês estão fazendo, vocês estão perdendo tempo e vocês estão fazendo um monte de cagada. Essa é uma coisa que eu vi as coisas acontecerem. Por outro lado, eu também cresci muito psicologicamente e definhei também muito psicologicamente, né? Foi um trabalho, como eu fui vou dizer que quando eu cheguei não era tudo mato, mas tinha só umas 2, 3 casinhas, né? E aí eu tive que abrir muita trilha, né, na picada mesmo, assim, né, no facão. E por isso também boa parte dos problemas acabaram caindo mais em cima da minha cabeça do que de outras pessoas, até porque, como eu sempre falo, né, o meu canal nunca foi um canal de ciência. Muita gente fala isso, né? O meu canal é o canal de um cientista. Eu falo do que eu quero, do que eu tô afim. Às vezes eu paro de falar porque vai me dar dor de cabeça, mas se eu quiser falar, eu vou falar. E não importa que, eu tô no seu canal para ouvir falar de dinossauro, não me venha falar disso. Então vai embora, sabe? Então pula o vídeo. Aí, o Pirula tá falando disso, eu não vou assistir. Sabe? Para que você vai ser masoquista clicando no vídeo que você não tá afim de ver, meu Deus, sabe? E isso sempre me gerou aí, né? Me atraiu um monte de coisa. Algumas pessoas acharam que eu era o representante, o baluarte de tudo que tinha de ruim. E aí, né, cagaram na minha cabeça. Esse tipo de coisa abala, né? As pessoas que não sofreram doxing, perseguição, não sei o quê, podem entender a gravidade da coisa, podem não sei o quê, mas não sabem o que é. Então não adianta. A cabeça aqui não ficou igual, não. Sabe? Soltou umas pecinhas aqui dentro aqui que algumas são pecinhas que dá para parafusar, outras são pecinhas que nem aqueles modelinhos de carro, de nave espacial que fazia, que eram, sabe, aquelas pecinhas que você grudava com pinça, né? Aquelas coisinhas que você vai montando e tal. Quando quebrava aquela pecinha, não tem jeito, a pecinha não volta para o lugar, né? Então algumas pecinhas não voltam para o lugar mais. Só que agora você tem muita gente fazendo divulgação científica estrito sensu. E como ciência virou um assunto e foi colocado como protagonista, né, nos últimos... Até antes da pandemia já estava entrando como protagonista, mas agora virou mais ainda, né? Durante alguns meses, a pessoa mais relevante do Brasil foi um divulgador científico, né? Foi o Átila, que, eu brinco com o Átila que ele salvou milhões de vidas. Ele, sozinho, salvou milhões de vidas, gerando pelo menos uma preocupação nas pessoas. O pessoal chamou ele de alarmista e tal. Eventualmente, isso pode gerar um ou outro efeito negativo, mas, a meu ver, isso gerou mais efeitos positivos de fazer as pessoas ficarem na maldita casa. Se você tem condições de ficar na sua casa, fique. E que isso foi um exemplo de como que assim, a Natália Pasternak ganhou Jabuti agora, né? Tipo, você quer dizer, você tem um monte de um reconhecimento aí muito grande das pessoas em relação a esse tipo de a parte da ciência. Quando me perguntaram no começo da pandemia se eu achava que a ciência ia ser mais valorizada por causa da pandemia,
eu falei que eu não achava, eu era meio cético com relação a isso, que talvez durante um período, sim, depois ia voltar a ser o que era, né? E já está se mostrando real isso daí, ainda mais porque a força contrária foi muito forte, né? Mas e também acabou virando um discurso um pouco, não vou dizer que vazio, mas um discurso clichê. Ah, temos que defender a ciência. E aí? Isso virou que nem em 92 que o pessoal falava, temos que defender a natureza. Natureza. O que tem que defender? O que é? Quais são os problemas? O que está acontecendo? A pessoa nem sabe, mas está todo mundo falando de defender a ciência, está falando de defender a ciência. Só que com isso está vindo aí uma onda, né? Veio já uma onda de divulgadores científicos incrível, né? E o que eu tenho percebido, para começar, meu saco cheio, né? Tô cansado já de um monte de coisa. Talvez eu não tivesse ficado com o saco tão cheio tão rápido se não tivesse soltado as pecinhas na minha cabeça. Mas queria ter conseguido ganhar dinheiro suficiente para não ter mais que me preocupar com dinheiro, para poder fazer só o que eu quero no YouTube. Eu quero fazer vídeos especiais, vídeos legais, vídeos elaborados, que nem o meu vídeo da evolução dos hominídeos, que demorou um tempão para fazer, mas aquele vídeo, para mim, por enquanto, é a minha masterpiece, né? É o que eu gostaria, né? Minha e do Mingau, eu tenho que deixar muito os elogios ao meu editor, porque se não fosse ele, não tinha saído, mas assim, foi meu editor, né? O meu amigo, né? Editor. Mas isso é uma coisa que eu gostaria de me dedicar. Não estou fazendo só isso porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu não fiquei rico, né? Então, aquela coisa. Mas, inegavelmente, o YouTube me deu mais dinheiro do que a carreira acadêmica. Isso também não dá para negar, porque, eventualmente, sei lá, um vídeo que estoura ou que consegue mais views, tá, não sei o quê, me dá mais do que uma bolsa de doutorado, que é de R$2.000. Não é sempre que acontece, não é sempre que eu ganho, não é sempre que dá essas coisas, mas... né, e isso já me deixou extremamente surpreso e que também acaba me prendendo na plataforma, né? Você acaba virando um pouco de refém também, né? Mas, de qualquer maneira, eu acredito que o meu futuro na plataforma seja continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu vou respeitar os meus limites de saúde e vou tentar abraçar projetos menos ambiciosos e poucas coisas para eu conseguir dar tempo de me dedicar a mim mesmo, tá? A minha família, etc. E tentar manter uma relevância, né? Porque isso é que é a luta na plataforma, manter relevância. Eu vou querer continuar sendo relevante, quero ter um pouquinho de autoestima também, e também preciso disso para conseguir alcance, como você falou mesmo, seja dos vídeos, né? Eu gostaria de escrever mais livros, gostaria de fazer essas coisas, fazer palestras e tudo isso daí eu dependo das pessoas me seguindo e querendo consumir o que eu faço e tal. Então eu preciso manter isso daí. Agora, com relação aos assuntos que eu abordo, é aquilo, eu vou abordar o que eu acho que é necessário, o que eu gosto de abordar, é óbvio, mas hoje eu não sinto mais aquela necessidade de abordar sobre tudo que me pedem. É óbvio que eu nunca abordei tudo que me pediam, mas eu era uma pessoa muito ligada ao fluxo, né? As pessoas me levavam aonde elas queriam, porque eu mesmo estava perdido. Eu vou falar do que no YouTube? Ah, fulano deu uma sugestão, fulano falou tal coisa. Tem uns vídeos meu antigo do canal que eu quero apagar. Eu falei, nossa, que vídeo horrível. Alguns eu apaguei mesmo. Mas eu cheguei e falei assim, nossa, mas é abominável o que eu falei, ou é ridículo o que eu falei. Às vezes não é nem que tá errado, às vezes só tá ruim, né? Tá vergonha alheia. Então, agora não preciso mais. Porque agora tem canais bons em falar aquilo que antes só teria eu para falar, por exemplo, né? Então, tipo, sei lá, mesmo dentro da biologia, que tem vários canais que falam de biologia no YouTube, um canal de biomedicina, por exemplo, está muito mais apto para falar, sei lá, de uma nova vacina do que eu. Né? Eu trabalho com bicho morto há milhões de anos, eu não trabalho com vacina. Óbvio que, por ser biólogo, eu tenho um pouco mais de facilidade para seguir o caminho das pedras, para escrever um roteiro ali, uma coisa assim. Mas hoje, se você tem uma pessoa que trabalha com vacina, que tem condições de fazer um vídeo, para que eu vou perder meu tempo fazendo um roteiro? Eu prefiro compartilhar. O Ctrl-C, Ctrl-V, cortesia da casa. Vou lá, copio, colo e falo, ó, gente, vocês querem saber desse assunto? Olha aqui. Eu acho que é muito mais útil. E, por outro lado, também me deixa um certo vazio existencial do que raios eu vou falar, né? Já que agora sempre tem um especialista melhor do que eu para falar de qualquer assunto, o que raios eu direi,
né? O que tenho a acrescentar neste YouTube de meu Deus, né? O que farei com relação a isso? Então eu gero essas crises existenciais e é por isso que alguns assuntos eu ainda vou me permitir falar e vou tocar esse barco do jeito que der, da maneira que der, né? Mas esses 10 anos para mim foram um marco muito importante, né? Eu nem ia comemorar, do mesmo jeito que eu nem sei se eu chegar no 1 milhão eu vou querer comemorar, mas eu tive uma ideia e eu achei que valia a pena explorar essa ideia, porque acabou se tornando uma coisa muito pessoal. O meu vídeo dos 10 anos, né, até que a sua avó participou, né, fiquei bastante feliz. Gente, né, que ela deu um banho em todo mundo, né, ficou todo mundo assim, foi uma humilhação, né, como que a gente chegava e falava assim, pô, mas você fingiu, né? Você pegou uma mulher que você não achou ninguém com 100 anos, você pegou alguém com 80, né? Tipo, né? Tava lá a Dona Maria, minha avó, dizendo sim várias vezes, porque minha tia falou, vamos, mãe, fala de novo. Profissional, foi melhor do que muita gente que trabalha com o YouTube. Tô falando sério. Não entregarei nomes, mas no final das contas, aquele vídeo acabou se tornando uma coisa muito pessoal, minha, e ganhou uma relevância, a meu ver, para mim. Eu estou falando para mim, né? Não por coisa que marcou. Aquele vídeo, para mim, ele é uma joia ali, uma joia sentimental. Você quer guardar porque você tem uma lembrança afetiva ali. Aquele vídeo, para mim, é algo que foi muito relevante. Marcar aí esses 10 anos e, enfim, vão vir outros 10? I don't know, mas... Ao tempo pertence, não sabemos. Tudo que temos a única coisa que temos na vida é tempo. Exatamente. Pirula, eu queria te agradecer por topar esse convite, por se disponibilizar para bater esse papo comigo. Foi um prazer ter você aqui. Desejo a você bons dias de YouTube, boa jornada, que seja um bom trabalho, que venha 1 milhão, ou que venha aquilo que você estabelecer aí como meta bacana para você. E muito obrigada por ter topado, viu? Olha, para mim foi uma honra, eu fiquei muito feliz com o seu convite, fiquei muito agradecido, tá? Até fiquei bastante sensibilizado, porque eu falei assim, nossa, convidado, que legal, né? Então, como falei, ainda será recíproco, né? No meu canal eu não tenho feito muitas entrevistas, mas o Café com Quê lá do Blablalogia, você já está na fila, né? Que depende também da disponibilidade dos outros dois de participarem, mas que vai ser bastante divertido. E porque você também tem muita coisa para contar, né? Aqui você só me ouviu, mas você também tem uma história de vida extraordinária. E aí eu fiquei muito feliz, muito honrado e espero, sei lá, enfim, eu espero que eu tenha falado coisas satisfatórias que agradem as pessoas, o seu público aí, que tenha acrescentado, que tenha sido o que você esperava, né? Também, né? Eu falo demais, mudo de assunto, então, né? Não, eu achei que foi ótimo. Obrigada. Você que está aí nos assistindo, gente, se tem pirula, tempo pirula de duração. Então é um vídeo que vai ter, sei lá, acho que 1 hora, sei lá quanto de duração. Se você chegou até aqui nesse papo que a gente bateu agora, um beijão para todo mundo que está aí do outro lado. Eu vou dizer isso, mas porque não necessariamente as pessoas que... Enfim, assumindo que pode haver pessoas que me sigam e que não te conhecem. Então, se você não conhecia o trabalho do Pirula, não se esqueça de ir lá conhecer. Ele tem feito essa série agora, mais recente, de vídeos, mas ele tem... que são os vídeos sobre os dinossauros, ele tem muitos vídeos, e tem lives também, que ele bate papo com as pessoas, e vai lá, responde comentário e conversa, traz um pouco falando da sua vida na internet também, em alguns momentos. Então acompanhe esse conteúdo, e deixe seu comentário, seu like, se inscreva também aqui, e é isso, gente, até a próxima! E vejam o meu vídeo dos 10 anos lá. O vídeo eu vou deixar tudo linkado. Eu vou deixar o vídeo dos hominídeos, vou deixar todos eles linkados aqui. Ah, que legal. Um beijo, gente. Obrigado. Tchau.